A paz do Senhor, irmãs. Vamos começar como a gente sempre faz, fazendo uma oração, né? Para a gente já entrar na lição de hoje e não perder tempo. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedir para Ele abençoar a nossa aula de hoje, como Ele sempre tem se feito presente, né? Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez aqui estamos, Senhor, no Teu nome, Pai. Pela Tua misericórdia e graça, aprendendo mais um pouco da Tua palavra, e hoje vamos tratar um assunto tão bom, Pai, um assunto que é de comunhão com o Senhor através da Tua palavra. Ó Deus eterno, vem tocar, Senhor, nos corações. Visita, Senhor, essa irmã em casa, toca no coração dela. Vem, Senhor, acrescentar graça, conhecimento, Jesus, que seja um momento bom, que nós possamos passar aqui um momento de crescimento, que venha a nos ajudar, Pai, e que essa porção da palavra que nós vamos ler, em algumas porções que o Senhor vai nos dar hoje, venha nos alimentar, nos fortalecer. É isso que eu te peço, Senhor, abençoa, Deus, todas aquelas que vão assistir esse vídeo, tanto, ó Pai, antes dessa reunião que a gente vai ter na quinta-feira, ou depois disso, qualquer outra pessoa, em qualquer momento, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus que é dono do tempo e mede de forma diferente da gente. Então, Senhor, move com liberdade, Senhor, das multiformas que o Senhor trabalha. Eu te agradeço em nome do teu precioso Filho, Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então, assim, ó, na lição passada, nós falamos sobre a meditação. A lição passada foi um preparativo para a lição de hoje, que a Karina reservou toda essa página para falar sobre as nossas ilustrações. Como que funciona? A gente falou muito rapidamente, a gente não chegou a falar com mais tempo, com mais detalhes, esse princípio das nossas artes que nós estamos fazendo, o porquê que nós estamos fazendo, qual o efeito disso realmente na nossa vida, o que isso faz. Então, isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, para quando alguém te perguntar, você saber responder para essa pessoa o que é isso, o que é a ilustração, o que é o estudo bíblico ilustrado. Então começou fora do Brasil, uns anos atrás, né, tem uns 3 anos e pouco, e veio para o Brasil e foi uma coisa muito forte quando aconteceu. Quando estava sendo feito esse estudo aqui Por um Coração Consagrado, esse estudo bíblico ilustrado estava chegando nos Estados Unidos. Então a Karina teve até dificuldade em encontrar artigos que falassem do assunto, livros específicos que explicassem sobre o assunto. Então ela conseguiu juntar algumas coisas, um pouco de material para preparar esse capítulo aqui de hoje do nosso estudo, que a gente vai ver um pouquinho. Então nós lemos alguns versículos. Nós lemos um versículo que está em Gênesis, que é Gênesis 9,16, que é ele que eu quero começar o nosso estudo de hoje, comentando ele um pouquinho. Então é assim, ó, o principal propósito do estudo bíblico ilustrado não é nem o desenho em si, é o momento que a gente passa com Deus, é aquele devocional. Aquele meditar daquela palavra no momento em que você está fazendo a sua arte. É uma resposta que você vai dar para Deus do que você, fazendo o estudo bíblico, Ele te tocou de uma forma especial. É assim, ó, a arte que você cria na Bíblia é uma expressão do seu carinho a Deus ao encontrar um versículo que ressoa em seu coração. Olha que lindo! Então, é uma forma de você retribuir para o Senhor aquele versículo que falou muito ao teu coração. Então, aquele momento que você está ali representando aquele versículo em forma de gravura, de um desenho, no meu caso, né, as colagens, eu vou e procuro alguma coisa que encaixe dentro daquilo que Deus falou comigo naquele versículo, que às vezes o mesmo versículo mostrado de forma diferente para outra pessoa, ela faz uma ilustração completamente diferente. Então,
depende muito, é uma forma muito particular de Deus tratar com cada um. E aí, naquele momento que eu tô ali fazendo, você também aí fazendo a sua arte, seja colando um pequeno adesivo, ou mesmo assim não fazendo nada, você só grifando aí com um lápis de cor, com uma caneta daquele marca-texto, alguma coisa que você faça, que ressalte aquele versículo, que não fique em branco, que nem por exemplo aqui, ó, eu tenho essa Bíblia aqui. Essa Bíblia, ela andou comigo durante muitos anos. E eu tinha assim um receio de rabiscar a Bíblia. Às vezes a gente pode encontrar pessoas que possam criticar, não entender o princípio e achar que está ferindo o texto sagrado, né? Mas a gente não faz nada em cima. Existem algumas pessoas nos Estados Unidos, ou às vezes até aqui no Brasil também, que cobrem o texto. Elas têm uma Bíblia só para isso e cobrem o texto e tal. Mas não é o propósito do cafezinho da tarde, não é o propósito do nosso Por um Coração Consagrado. A gente preserva todo o texto sagrado e a gente só faz ao redor, e se a gente passa por cima, tem que ser alguma coisa que não comprometa a escrita, tá? Então, assim, ó, essa Bíblia andou comigo, nós temos muita história. Só que eu tinha aquela coisa de que eu não queria riscar minha Bíblia. Eu não queria fazer nada nela. Então, nós passamos tantas coisas juntos por tantos anos. Eu olho para ela e eu não tenho nada registrado para eu me lembrar. Ela não tem nenhum espaço, mas eu poderia ter feito qualquer coisa, eu não fiz nada, ó. Ela não tem nada, nós passamos tantos anos juntos. Eu mandei refazer essa capa, ela foi feita, porque a original dela desfez, de tanto que eu usei, ó, ela tá com as bordas todas gastas, de tanto uso, que nós andamos juntas, eu fiz cultos, tantas coisas nós passamos juntas, e eu não consegui deixar nada aqui registrado, nada, não tem nada escrito. E como eu me arrependo de não ter conhecido o estudo bíblico para poder deixar registrado. Mas agora, né, de uma forma diferente, Deus tem nos ensinado. E aqui essa Bíblia, amanhã depois eu posso olhar e ver quanto tempo eu estive com o Senhor e quantas coisas Deus não falou comigo e eu deixei registrado aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Não existe um jeito certo ou errado de fazer. Depende de cada um. Como eu falei, algumas vão só grifar, outras, como eu, vão colar adesivos e escrever alguma coisinha. Outras vão fazer desenhos lindos, como vocês estão fazendo. E cada uma, o que importa é o texto bíblico falar ao seu coração, não é o desenho em si. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o desenho ou com a arte toda e ela não pode ser somente um desenho. Naquele momento você ficar só ali distraída. Não, naquele momento nós temos que meditar. Foi a nossa lição passada. Enquanto fazemos, meditamos na palavra que é o próprio Cristo. E ali aquilo vai nos alimentando, aquilo. E aí é onde entra essa outra parte que eu vou falar já já. Então, o foco não é a arte, é o significado da mensagem e o que ela significou para você. Então, vamos lá. Ela deixou algumas anotações aqui, aí na página da sua apostila, anotações pessoais ela escreveu. Ah, tá, vamos ler o versículo de Gênesis 9:16, que é o princípio, né? Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, lembra que a gente falou que o princípio de ver e lembrar vem do Senhor. Ele estabeleceu. E nós vemos isso quando o sol nasce, nós vemos a criação de Deus, nós vemos tudo aquilo que ele fez. E eu acho um símbolo incrível também é a cruz. A cruz simboliza a entrega de Jesus, a cruz vazia. Então, é errado usar uma cruz? Não. Não é errado usar uma cruz. Você pode usar uma cruz, um crucifixo, contanto que ele esteja vazio, não tem problema. Ele vai ser um memorial
do sacrifício de Jesus e você pode carregar com você, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Deus utiliza-se do conceito de ver e lembrar continuamente para revelar-se a nós. O princípio de ver e lembrar nos ajuda a lembrar as verdades que Deus tem nos ensinado e as coisas que Ele tem feito por nós. Então, nós vemos e lembramos, como quando Josué passou ali no Jordão, Deus mandou que ele fizesse um memorial, colocando as pedras uma em cima da outra, para que quando alguém passasse e perguntasse o que era aquilo, eles poderem contar o que aconteceu ali através dessa imagem das pedras sobre pedras ali, como um memorial. O estudo bíblico ilustrado aplica o conceito de ver e lembrar para o nosso estudo da palavra de Deus. O estudo bíblico ilustrado toca nas nossas emoções, naquele momento que você é tocada, naquele momento que você é quase que atingida, não é assim? Eu sei que a gente tem meditado bastante, a gente tem lido bastante referências, e eu sei que o relato das irmãs é porque acontece comigo também. Às vezes a gente quer continuar a leitura e a gente nem consegue, porque aquela palavra falou tanto ao nosso coração que a gente não consegue nem sair dela. Sabia que a gente pode ficar com um versículo por dias? Pode acontecer. E aquilo servir de porção para nossa alma, para o nosso sustento, por dias. É uma coisa incrível o que as escrituras fazem. O estudo bíblico ilustrado traz o passado para o presente. O que é isso? Quando eu ilustrei essa parte aqui, do arco-íris, eu coloquei esses adesivos, das nuvens com água, aqui a chuva, o guarda-chuvinha, aqui a nuvenzinha. Toda vez que eu passo aqui, eu lembro que aqui nessa passagem tem a passagem do arco-íris, a aliança de Deus com a humanidade, quão grandiosa é a fidelidade de Deus, porque até hoje nós vemos o arco-íris, não é? Então assim, nós trazemos o passado daquele momento que você teve aquele encontro, aquela revelação, para agora, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, aquela fidelidade. Então, no momento difícil que eu passar por aqui, eu vou ver tudo isso, eu vou falar assim, naquele dia Deus falou tanto comigo, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo para hoje, então eu vou trazer a memória e a esperança volta ao meu coração. Esse é o princípio de trazer o passado para o presente. O estudo bíblico ilustrado nos ajuda a esconder a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Então, é um investimento que a gente faz ali naquele período que a gente está com Deus. E eu sei que as irmãs têm crescido na comunhão através do estudo. E glória a Deus por isso, né? E aqui eu acrescentei mais uma coisa que não tinha, e eu coloquei assim, enquanto nós criamos, nós refletimos na palavra de Deus. Meditamos, criamos e estamos refletindo. Pelo menos comigo é assim. Enquanto eu estou ali colando, estou fazendo, estou desenhando, estou escrevendo, é muito importante escrever, viu? Não só fazer o desenho, a gravura ou só o desenho em si. É importante escrever aquilo que falou com você. Por exemplo, aqui, o que falou comigo aqui, é ver e lembrar. Ver o arco-íris e lembrar. Então eu anotei aqui, ver e lembrar. Aí eu tenho aqui em Gênesis, aqui bem, eu estava vendo hoje, né, na pregação lá da igreja. A gente abriu nessa página, tinha esse leãozinho aqui. E aí o irmão Carlos pregou, e ele falou muito sobre viu Deus que era bom. Ele citou todas as vezes que disse lá, e viu Deus que era bom. E quando eu li essa passagem, isso falou comigo. Eu coloquei esse leãozinho e escrevi aqui, e viu que era bom. Então, isso marcou naquele dia comigo. Então, coisas assim são tão importantes e tão valiosas, porque a gente está ali meditando na lição. E eu quero deixar uma palavra com você antes da gente fazer a oração final.
que está em Jeremias 23, 29. Abre aí que a gente vai meditar um pouquinho antes da oração, porque a oração ela é bem curtinha. Então, Jeremias 23, 29. Aqui. Vamos lá, diz assim, ó. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha, algumas versões está a penha, que é pedra. Então, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha. Naquele momento que a gente está meditando na palavra, o fogo de Deus, que é a palavra de Deus, representa esse fogo, ele vai nos purificando por dentro. Ele vai queimando o pecado enquanto a gente está meditando. Ele vai nos purificando e vai nos enchendo do Santo Espírito de Deus. Ele vai despedaçando durezas do nosso coração. Então Deus vai trabalhando e vai trabalhando dentro de nós, fazendo uma obra que a gente nem tenha noção, às vezes, do que está acontecendo enquanto a gente está meditando. Aí a gente vai começar a perceber que diante dos problemas a gente está mais forte, mais alicerçada, mais firmada por causa dos nossos estudos. Outra palavra também, Lucas 24, 32, e a gente já encerra. Lucas 24, 32. Vamos lá. Aqui. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles experimentaram ouvir o Senhor depois da ressurreição. E a palavra, conforme o próprio verbo, que é a palavra, falava, que era o próprio Jesus falando, o coração deles queimava e se aquecia da voz do Senhor. Então, assim, essa palavra, as Escrituras, o texto sagrado, é a palavra de Deus falando conosco, nos queima, nos aquece, nos purifica, tem um efeito maravilhoso de transformar a gente de dentro para fora. Então, é um investimento que a gente está fazendo e a gente não tem a dimensão do que isso está fazendo para nós, do benefício que isso está fazendo para nós. Enquanto nós vamos fazendo isso, nós vamos orando a palavra, aplicando a palavra em nós. Olha, Senhor, que eu veja a sua fidelidade, né? Como nós falamos do arco-íris, que o Senhor me perdoe na minha falha de não ser fiel, como o Senhor é fiel comigo. E ali a gente vai meditando e orando, e isso é comunhão com Deus. Isso vai nos dando crescimento e conhecimento, porque a gente vai, além de conhecer os livros da nossa Bíblia que a gente às vezes não conhece, a gente vai conhecer todos, a gente vai saber, conhecer as posições dos livros na nossa Bíblia e conhecer as Escrituras, decorar as Escrituras. Então é uma coisa assim preparada por Deus para nós nesse tempo de hoje. Então é isso que eu queria deixar com vocês. A Karina também separou esse capítulo só para a gente tratar disso e eu achei muito oportuno, muito abençoado. Então vamos fazer a oração de hoje para a gente poder encerrar? Então vamos lá, lendo aí na sua apostila. Senhor, ajuda-me a compreender a importância de priorizar o tempo que passo contigo. Obrigada por ter uma cópia de tua palavra em casa e acesso ao material para ilustrar e meditar nela dia e noite.
Então, assim, é um privilégio que a gente tem de poder fazer isso. Então, as irmãs que não estão conseguindo fazer, não se preocupem. Leia os versículos, aonde você estiver, no ônibus, no metrô, em casa, rapidinho, antes de ir para o trabalho, antes de dormir, grife seus versículos, medita nele no outro dia, durante seu trabalho, no trajeto na rua, vai meditando, não desiste, faz um coraçãozinho, né, que a gente pede aqui a marcação aí do coração amarelo. De certa forma você tá marcando e devolvendo com amor aquilo que Deus tem te dado. E se você não gosta de marcar na Bíblia, também não tem problema. Tem o seu caderno de anotações, você decora o seu caderno. De certa forma, são as suas reflexões da palavra que você está decorando. Também ajuda, tudo isso ajuda, tá bom? Então, essa é a nossa lição de hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Fala desse estudo, esse formato de estudo para as amigas, para outras pessoas, para que seja bênção para ela também, tá bom? Então, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.